Queridos, hoje eu quero falar sobre um tema tão especial e que faz com que a gente, se entendermos as verdades do que eu vou dizer aqui, vire uma chave dentro de nós e a gente alcance o inalcançável. Muitas vezes nós determinamos no nosso coração alcançar algumas coisas como um objetivo, como algo para a nossa vida, e a gente descobre que tem coisas que são maiores do que nós. Sonhos, projetos que parecem tão distantes. E a gente descobre logo muito cedo que entre o sonhar e o realizar existe um longo processo e às vezes até um abismo que é impossível de ser atravessado. E eu sei que se você for sincero, você vai dizer para mim, né, ou para você mesmo, que tem coisas que às vezes a gente deseja na nossa vida, que a gente busca alcançar e que são impossibilidades. Tem outros que talvez honestamente confirmem que são algo absolutamente impossível. Seja lá uma carreira que manifeste, não apenas uma carreira, mas uma carreira que manifeste os valores do reino de Deus em todos os detalhes, uma família abençoada, que sirva como exemplo para os demais, um ministério frutífero que alcance vidas para Cristo. Eu acredito, queridos, que muitos gostariam de viver, ir além daquilo que vivem. Mas quando eu menciono essas coisas, parece que é tão distante, né? Acredito que o único caminho acredito piamente e morro por isso que eu acredito que existem coisas que a gente só pode alcançar, acessar através da fé. Somente a fé, queridos, pode vencer as dificuldades. E hoje eu quero falar a respeito de um momento muito específico na vida de um personagem bíblico chamado Jacó, que você já deve ter ouvido muitas vezes. E eu vou ler um texto que fala do momento mais crítico, mais difícil da vida de Jacó. Jacó estava num deserto, fugindo de um ódio mortal de seu irmão, no meio de um deserto, sem propósito, mesmo sendo filho de quem era e neto de quem era. Jacó era neto de Abraão, filho de Isaac. Quem não sabe a sequência? Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó tinha sonhos intensos, assim como cada um de nós aqui. E um dos desejos de Jacó era constituir família, prosperar na sua vida. Mas até esse momento, Jacó nunca tinha tido uma experiência de fé, uma experiência com Deus. E a experiência de Jacó, nesse momento da sua vida, esse pequeno trecho da palavra, ele pode servir como uma chave muito preciosa para cada um de nós. O texto que eu quero ler, e eu vou ler aqui 12 versículos rapidamente, está em Gênesis 28, versículo de número 10. Acompanhem comigo. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Olha que interessante. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima, no topo dessa escada. E disse: Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Essa terra em que esta terra em que estás deitado, darei a ti a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia.
E temeu e disse: quão terrível é esse lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E essa pedra, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Volta no versículo 10 para mim. Isso. Querido, Jacó está no pior momento da sua vida. Sua perspectiva de futuro foi destruída. Jacó errou nas suas decisões. Na casa do pai dele, ele usa de engano no momento de vulnerabilidade do seu irmão Esaú. E o irmão chega quase morrendo de fome, de uma caça. As palavras usadas ali levam a crer que ele chegou desmaiando. E Jacó havia feito um guisado com esse propósito, muito bem temperado, pronto. E o irmão pediu: olha, me dá um pouco dessa comida para que eu não morra. E Jacó usa esse momento de vulnerabilidade e diz: olha, vamos fazer o seguinte, eu te dou a comida e você me dá o direito de primogenitura. Primogenitura é o filho homem que nasce primeiro, e sobre ele tinha herança dobrada, tinha vários privilégios. Era onde o pai dava sequência na sua descendência. E Esaú despreza, não que ele despreza, mas vou usar essa palavra, ele despreza a primogenitura. Ele diz: do que me adianta a primogenitura se eu vou morrer aqui agora? Me dá logo esse prato de comida. E toma a primogenitura. Você vê que foi apenas algo de palavra, não foi nada assinado. Mas as nossas palavras têm poder, eu falei sobre isso semana passada. E num outro momento, então, em que o seu pai Isaac ia abençoar o seu filho mais velho para morrer, Esaú está caçando e o que Jacó faz é entrar na tenda do seu pai e se fingir de Esaú, e o pai abençoa Jacó pensando que era o seu filho mais velho. O que acontece a partir daí é que quando Esaú descobre tudo isso, decide matá-lo. Estava com um ódio mortal de seu irmão e jurou que iria matá-lo. E os seus pais, entendendo isso, despacha Jacó. Diz: ó, Jacó, vai parte daqui, vai lá para Harã, e lá você vai encontrar parentes, se casa por lá. Em outras palavras, dá linha na pipa, some, desaparece, porque o teu irmão vai te matar. E nessa fuga do irmão, Jacó está caminhando naquele deserto, e quando ele para na noite ali, ele não tem conforto nenhum. Ele pega uma pedra e faz por travesseiro, está escrito aí no texto. Ele, não sei se tinha uma sacola com alguns poucos suprimentos, sem eira nem beira, completamente desolado, sem nada na mão. E a partir desse dia, nessa circunstância de desespero, de tristeza, de solidão, mas o Senhor pega esse dia e transforma a vida de Jacó, e a vida de Jacó nunca mais foi a mesma. Jacó, depois desse sonho que teve com Deus e com aquilo que ele ouviu de Deus no sonho, ele chama aquele lugar de Betel. Betel significa casa de Deus, Betel, casa de Deus. E que experiência Jacó teve naquele deserto, com uma mão atrás, outra na frente, mas viveu um divisor de água. Preciso dizer para você que uma experiência de fé pode mudar a vida de qualquer pessoa. Grandes conquistas da vida, muitas vezes, gente, não depende só do nosso esforço, mas depende da nossa fé. E quando eu olho para esse texto, eu tenho aqui lições tão preciosas a respeito dessa experiência, que eu gostaria de compartilhar com você, porque nós podemos acessar isso. E a primeira coisa que eu quero dizer que pode transformar a vida de um homem e de uma mulher
é uma revelação da presença de Deus. No versículo de número 12, está escrito assim: e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava no céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Vai mais um, Caio, por favor. E eis que o Senhor estava em cima dela, em cima dessa escada, no topo dessa escada. Volta no 12 agora. O que te chama a atenção nesse versículo? Eu não sei como é que a sua mente funciona, a minha funciona assim. Quando eu leio um versículo, eu pego esse versículo e divido ele palavra por palavra. É assim que eu faço. E eu começo a meditar especificamente em cada palavra. Palavra por palavra. Eu descobri já há muitos anos que a Bíblia não foi escrita para ser lida. A Bíblia foi escrita para ser meditada. Esse negócio de ler, blá, 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 li, está lido. Não, queridos. A Bíblia é um livro de meditação, onde você não precisa ter pressa para ler. Mas você reparou que tem algumas palavras nesse versículo que se encaixam perfeitamente e outra, ou uma palavra avulso? Observe que nesse versículo tem sonho, tem terra, tem céu, tem anjos e tem Deus. Observe que nessa sequência parece que essas palavras caminham juntas. Mas tem uma palavra ali que parece que não faz o menor sentido, e a palavra é escada. Sonho, ok. Terra, céu, anjos, Deus, tudo isso faz sentido, mas essa palavra escada, queridos, é o que mais me chama a atenção, e não é uma escada qualquer. Essa escada, ela está na terra, e o topo dela alcança o céu. Mas eu preciso lhe dizer que não é o céu aqui dos pássaros, de onde os aviões voam. Porque no topo da escada está Deus. Então nós não estamos falando do primeiro céu, nós também não estamos falando do segundo céu, que são as estrelas, o espaço. Nós estamos falando do terceiro céu, que é onde está o trono de Deus. Para pensar, que tamanhozinho de escada é essa? Não dá para carregar em cima de um carro. Não dá. Uma escada gigantesca. E quando eu olho para essa escada, parece que não faz muito sentido. Mas, queridos, quando a gente compreende a palavra de Deus, não apenas o texto, mas o contexto, você vai descobrir que a descrição desse sonho, quando fala de escada, não está falando de um objeto, mas está falando de uma conexão. Algo que conecta o que está embaixo com aquilo que está em cima. E que é tão grande, tão grande, tão grande, que pode estar na terra, mas também está no céu. Queridos, a escada, ela queima, ou ela aponta no coração de quem ouve, de quem lê isso aqui, como uma grande conexão. Bom, primeiro eu disse que a escada não é um objeto, é uma conexão. Mas agora eu quero ir mais fundo com você e dizer que a escada também não é só uma conexão, a escada é uma pessoa. A escada, queridos, é uma revelação de Jesus Cristo no Velho Testamento. Olha agora como faz sentido. Sonho, terra, céu, anjos, Deus e Jesus. Pastor, por que você está falando isso? Quando você lê 1 Timóteo 2,5, diz assim: porque há um só Deus e um único mediador entre Deus e os homens. A escada. E quem é esse único mediador? Jesus Cristo. Pastor, você está forçando a palavra. Então tá bom. Então deixa eu ler um texto aqui para você. Quando Jesus vai começar o ministério dele lá em João capítulo 1, ele está chamando os seus discípulos, ele tem um encontro muito especial com um discípulo específico chamado Natanael. E quando Natanael conhece Jesus, Jesus olha para Natanael, Natanael nunca tinha visto Jesus. E Jesus fala para Natanael: está aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, em quem não há mancha. Natanael, quando ouve aquilo, diz: o Senhor me conhece? Então você me conhece. E Jesus lhe diz: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Natanael toma um choque e responde: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus olha para Natanael e diz assim: por que eu te disse que te vi debaixo da figueira,
Tu crê? Coisas muito maiores do que essas verás. 2 pontos. E disse-lhe, na verdade, Natanael, na verdade eu te digo, que daqui em diante verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, Jesus. Observe que o sonho de Jacó usa escada, mas aqui Jesus diz, a escada que Jacó sonhou sou eu. Eu conecto terra e céu. Os anjos se movem por mim. O Pai, eu ligo o Pai que está no céu com você que está na terra. Quem entendeu isso, diga amém. Olha como fica agora então. Vamos voltar para o sonho de Jacó? Olha como ficaria esse versículo com essa revelação. E sonhou, e eis Jesus na terra, mas ele também toca no céu. E eis que os anjos de Deus sobem e descem sobre ele. Quem pode dar um glória a Deus pela escada aqui nessa manhã? Amém? Versículo 16. Acordando, pois, Jacó do seu sonho, disse o quê? Na verdade, o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. Isso é uma revelação da presença de Deus. E sabe o que é pior, gente? É que tem gente que vem na igreja, mas não sabe que Deus está na igreja. Ele estava num deserto, e eu acho isso interessante. O Senhor está nesse lugar. Que lugar é esse? Jacó estava numa igreja, gente? Não. Jacó estava no meio de gente abençoada, de profetas? Não, também. Jacó estava rodeado de riquezas? Não. Jacó estava com uma sacola, lascado, vivendo o pior dia da sua vida, em um lugar de escassez, incerteza e solidão. Qual o nome desse lugar? Deserto. Mas naquele lugar, Deus abre os olhos de Jacó, para que ele veja que existe uma realidade diferente daquilo que só os olhos humanos enxergam. Um céu aberto. Um Jesus que nos conecta a Deus. Anjos subindo e descendo. Meu irmão, a nossa vida vai muito além daquilo que vemos. Uma das coisas que precisamos para fundamentar a nossa fé é saber que Deus nunca nos abandona. Nunca. Você pode estar passando um momento difícil na sua vida, ou talvez o momento mais difícil da sua vida. Assim como Jacó estava. Mas Deus nunca o abandonou. E às vezes a gente se desespera. Às vezes a gente desiste porque o nosso olhar natural só vê sofrimentos, desesperança, problemas. Mas nos momentos mais difíceis é que somos, nos momentos em que somos lançados nessa profunda solidão, normalmente são nesses lugares onde nós não temos mais segurança em nada, é que Deus se manifesta. Eu vou dizer uma coisa para você nessa manhã: Deus nunca te abandona. Sempre existirá um céu aberto sobre a sua cabeça. Sempre, 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 sempre. Deus não depende de um ambiente específico para se manifestar, porque Ele habita em nós. Paulo escrevendo em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: será que vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em vocês? Então nós carregamos a presença de Deus em nós, e a presença de Deus traz sobre nós toda a provisão que nós precisamos. Que isso se torne uma realidade no seu coração. Deus está perto. Salmo 34, 18 diz assim: Deus, o Senhor, está perto dos que têm o coração quebrantado. Gente, eu amo Isaías 43, do 1 ao 3, e eu quero ler para você. Não tema, diz o Senhor, porque fui eu que te resgatei. Eu te chamei pelo nome, e você é meu. Diga para quem está perto: você é do Senhor. Escute agora. Quando passar por águas profundas, escute agora. Quando passar por águas profundas, eu, o Senhor, estarei do seu lado.
Quando atravessar rios, você não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. E as chamas não lhe farão mal. Por quê? Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. O que mais você gosta nesse versículo? Agora está meio arisco, né? Ah, pastor, o que eu mais gosto é que eu não vou me afogar quando eu passar no rio. Que o fogo não me queimará. Não, querido. Para mim, o que eu mais gosto é isso. Quando passares por águas profundas, é isso agora. Eu, o Senhor, estarei do seu lado. Irmão, não importa a circunstância. E Davi sabia disso, e Davi disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê, gente? Porque tu estás comigo. Levante a sua mão. Deus está contigo. Deus está contigo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quando o povo estava distante da terra prometida, e agora estava diante da conquista de Canaã, eles estavam tão temerosos, e Deus se manifesta e diz lá em Deuteronômio 31:6, portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. Eu, o Senhor seu Deus, irei adiante de vocês. Escute agora. Eu não os deixarei e nunca os abandonarei. Irmão, dá para a gente fazer uma oração e ir para casa. Quem entendeu, diga amém. Amém. Essa é a fé que me sustenta. Saber que mesmo diante dos cenários áridos da vida, os piores, Deus está comigo e eu posso descansar nele. Mas não somente isso. Jacó tem uma confirmação da promessa, e nada é mais valioso na vida de uma pessoa do que uma promessa de Deus. Versículo 13. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, Jacó, darei a ti e à tua descendência. Deus começa falando que aquele lugar de peregrinação, que ele estava deitado, ele estava passando. Deus já começa dizendo, está vendo esse lugar que está deitado? Vai ser teu. Já começa assim. Jacó, o que Jacó tinha, gente? Igual peixe. Nada. Jacó não tinha nada. Deus abre a revelação para ele e diz assim, ó, essa terra que você está deitado aí, não só que você está deitado, tudo que teus olhos alcançam, eu darei a ti e à tua descendência. Gente, ele não tinha nada, uma sacola na mão, fugindo do seu irmão, mas, escute isso, mesmo que você não tenha nada, você ainda tem tudo, você tem Deus. Você tem Deus. Observe o versículo 14, darei a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul e até ao Brasil. Não está aí, né? Mas nós estamos aqui no Oriente, tá? E em ti e na tua descendência, Jacó, serão benditas todas as famílias da terra. Jacó olhou para a esposa e disse, ó, minha filha. Que esposa? Jacó não era casado. Jacó não era casado. O cara não era nem casado, e Deus estava dizendo para ele, a tua descendência será como o pó da terra, e a tua descendência será bendita, e todas as famílias da terra serão benditas na tua descendência. Eu não tenho nada, mas eu tenho o quê? Diga comigo, uma promessa. Todos foram alcançados pela descendência de Jacó, inclusive você. Você não sabia que você é descendente de Jacó, não? Da descendência de Jacó, nasceu um que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E em Jesus nós somos filhos de Deus, na fé do pai Abraão. Quantos entendem isso? Diga amém. Todos fomos alcançados. Queridos, a promessa, grava bem isso aqui, a promessa não contempla a luta do presente, mas a vitória do futuro. A promessa é assim, se Deus falou, Ele vai cumprir. Eu amo o versículo de Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
por o acaso Deus diria e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Olha que coisa linda. O Senhor continua prometendo, e no versículo 15 diz: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. O que está escrito aí, gente? Porque não te deixarei até que haja cumprido o que estou te prometendo hoje. Diga, quem tem Deus, tem tudo. Meu irmão, você tem uma promessa de Deus? Então, essa palavra, 2 Coríntios 1:20, é para você. Porque todas quantas promessas há de Deus, tem em Jesus o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus. A Bíblia está cheia de promessas. E nós estamos debaixo de todas as promessas, porque a fé se alimenta da palavra. Existem todas as promessas aqui na palavra de Deus, das quais eu estou debaixo desta palavra. Mas também, querido, existem promessas que Deus nos faz especificamente. Deus promete coisas específicas na nossa vida. Eu lembro que quando meu pai era pastor, né? Hoje meu pai não pastoreia mais, mas já jubilou, né? Tá mais velhinho agora, mas assim, muito forte. Meu pai tem vai fazer 71 anos, 72 anos. E meu pai pastoreava a igreja quando nós éramos crianças, e meu pai e minha mãe chamavam pastores para pregar na igreja no final de semana. Às vezes vinham pastores de fora para pregar num evento especial. E na época ninguém botava ninguém em hotel, não. Esse negócio de hotel era para poucos, né? Avião, então... negócio de avião veio bem mais para cá, né? Então, o que acontecia? Essas pessoas eram hospedadas em casa. E eu lembro, gente, que eu criança, 9, 10, 11 anos, na hora das refeições, às vezes eu estava sentado na mesa e essas pessoas, esses homens de Deus, que vinham ali e ficavam em casa naquele final de semana, eles apontavam para mim e eles diziam: olha, Deus está mandando dizer para você que você é uma criança, você é um menino, mas você vai ser um pastor, e Deus vai te usar, e Deus vai te dar sabedoria. E eu ficava pensando naquilo, e meus pais também, minha mãe botava a mão na minha cabeça, não só na minha, dos filhos, e o tempo todo ela dizia: vocês vão ser bênção, vocês vão ser grandes, Deus vai usar vocês poderosamente. E quando ela dizia ser grande, não é grande no sentido de nada material, mas no sentido de espiritual. E, inclusive, fica aqui o meu conselho para os pais: lancem palavras sobre os filhos de vocês. E eu cresci nesse ambiente, e aí eu fui para um seminário de pastores mesmo, quando eu tinha 15 anos. E quando eu voltei, o meu pai falou: olha, papai está orgulhoso, você está no seminário, você foi ao seminário, então hoje você vai pregar na igreja. E eu peguei no microfone, parecia que o microfone estava ligado num fio 220 sem terra, parecia que não parava na minha mão, o microfone me tremendo dos pés à cabeça. Eu tive que tomar remédio uns 3 dias só para soltar os músculos das costas, das pernas, tão tenso que eu fiquei. E quando eu fui pregar, estava o meu pai e minha mãe sentados embaixo, assim, eles desceram de onde estavam, sentaram embaixo, bem de frente comigo, e eu falei: eu saúdo o Senhor com a paz dos irmãos. E eu já não sabia mais o que eu estava fazendo ali. Eu olhei para o meu pai, para minha mãe, olhei para o meu pai e falei: quero agradecer os meus pais. E olhei para o meu pai e falei: quero agradecer minhas mães também. Eu olhei para minhas mães, e todo mundo começou a rir, e eu comecei a rir. E eu chorei de rir. E o meu pai levantou e falou: tá bom, filho, tá bom. Deus abençoe. Eu comecei a rir junto com todo mundo. Não pense que eu fiquei para baixo, não. Eu sou um cara resolvido. Falei: vocês estão rindo, eu quero rir junto também. Vamos rir todo mundo. E, sinceramente, depois eu pensei: será que esse negócio é para mim mesmo? Queridos, eu não tinha experiência, mas eu tinha uma promessa. Eu tinha uma palavra. E quando você tem uma palavra, você tem tudo. Então, existem palavras que são específicas. Eu me lembro que nós estávamos congregando aqui embaixo no nosso salão já há 3 anos. E isso aqui tudo estava sem reboco, sem forro, sem nada, só coberto, não tinha nem... tudo isso aqui estava... assim,
há 3 anos nós estávamos pagando a conta que fizemos para terminar de cobrir aqui, e faltava 100 mil reais para terminar esta conta. E nós estávamos, durante esses 3 anos, pagando isso, e no final do terceiro ano, faltava-nos ainda uma dívida de 100 mil reais. E numa quinta-feira, uma mulher veio trazer uma palavra aqui na igreja, ela me chamou no final, e ela disse assim, olha, há uma palavra de Deus sobre a sua vida, e o Senhor disse para você avançar e lançar um desafio, porque o Senhor estará contigo, retome a construção dessa igreja, esse lugar será um lugar que vai abençoar muitas famílias. E eu acreditei, meu irmão. Eu disse amém. Então nós fomos negociar essa dívida com a pessoa que tinha emprestado o dinheiro para a igreja. E eu falei, olha, como que a gente pode fazer? De repente dividir em mais parcelas isso, para que sobre um pouco mais de dinheiro, e com esse pouco a gente... Eu disse, eu não sei nem como explicar, eu sei que o Senhor está conosco. E essa pessoa disse, olha, está perdoado os 100 mil. Rapaz. Confesso para vocês que eu saí de lá, até o carro eu fui voando. Depois eu voei com o carro. Eu falei, peguei ar. Aí eu vim para a igreja e lancei o desafio para os irmãos, porque beleza, não devemos mais, mas também não temos nada para ir para frente. Para trás está limpo, ir para frente. E o que aconteceu foi que eu lancei um desafio aqui, gente, de saco de cimento. Vamos começar com o saco de cimento. E as pessoas começaram a ofertar. E eu vou dizer uma coisa, as pessoas acreditaram na promessa. E quando um povo acredita na promessa, esse povo é imparável. E eu lembro que nós começamos, e aí chegou um ponto, queridos, que eu estava, bem ali onde está aquele extintor ali, perto daquela janela, encostado ali, e eles estavam rebocando aqui. E eu disse para Jesus assim, já alguns meses depois, eu disse, Senhor, eu não quero, o meu coração está explodindo de gratidão, mas a gente não tem mais condições, a gente precisaria, e eu disse um número, eu vou até compartilhar isso com vocês, eu disse, a gente precisaria de 20 mil reais para a gente de fato conseguir sair lá de baixo e começar a congregar aqui em cima. E não tem mais de onde tirar. A gente fez uma promoção de pizza, a gente vendeu 500 pizzas. A gente não tinha mais o que fazer, o povo envolvido. E eu falei, Senhor, não tem mais o que fazer, mas tem uma promessa. E uma pessoa, queridos, naquele dia à tarde me procurou e disse assim, pastor, Deus trouxe uma palavra no meu coração e eu vim aqui lançar uma oferta, né, na construção. E eu disse amém, glória a Deus, Deus abençoe. E a gente tinha pessoas que faziam isso mesmo. E quando eu abri o envelope, eu puxei, era um cheque, e o cheque era 4 mil reais. Um cheque. E eu falei assim, Senhor, e eu comecei a chorar. Pensando, Senhor, como Tu é bom. Eu acabei de falar contigo. E agora Tu me manda, Senhor, esse cheque de 4 mil reais. E quando eu fui agradecer para levantar, assim, para dizer obrigado, Senhor, a mão escorregou e virou um leque. Eram 5 cheques de 4 mil reais. Eram 20 mil reais. E nós estamos congregando aqui. A gente tem que se mover por fé. E eu acho lindo, porque Deus dá o projeto, mas não dá o dinheiro. Ele só tem a promessa. Eu estarei contigo. Ele não dá. É diferente. Querido, cada cadeira dessa que você senta, alguém comprou. Você sabia disso? Você sabia disso que alguém pagou por essa cadeira? Você sabia que nós não tínhamos cadeiras? E nós lançamos um desafio para a igreja e dissemos, olha, compre a cadeira, a sua cadeira. Mas se você tiver fé, compre a cadeira de alguém que não está aqui, mas lá na frente vai ser abençoado, vai congregar com a gente aqui. Compre a cadeira desse alguém que não existe para nós aqui. E as pessoas compraram. E quando as cadeiras chegaram, alguém me procurou e disse assim, pastor, vamos pegar metade dessas cadeiras e deixar lá embaixo. Porque vai ser uma vergonha. Não tem gente suficiente para essas cadeiras. Eu falei, meu irmão, eu tenho uma palavra. Querido, antes que você botasse o pé nessa igreja, alguém profetizou sobre a cadeira que você está sentado, dizendo, traga alguém que ainda não está aqui,
para ser transformado e ouvir a palavra dentro desta casa. Meu irmão, a vida da gente é feita, é trabalhada, é guiada por promessas. E Hebreus 10 e 23 diz assim: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então talvez você esteja vivendo um momento difícil. Talvez esteja longe do que você sonhou. Mas escute, se você tem uma palavra, você tem tudo. Quem está entendendo isso? Essa campanha que eu fiz agora há pouco aqui, campanha não, né? Esse apelo que eu fiz por alimentação, o irmão Renildo, ele me conhece, quando ele vem diz assim: pastor, o negócio está feio. Eu disse: fique tranquilo, dorme em paz, não vai faltar a farinha da panela, nem o azeite da botija. Nós estamos debaixo de uma palavra. Queridos, é assim que funciona. E deixa eu ler uma palavra para vocês, que eu uso para a minha vida, Isaías 55:10. Olha a comparação que Deus faz, é Deus falando aqui. Deus diz assim: a chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem, até que regue a terra. Então faz brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. Olha o que Deus fala agora. Do mesmo jeito acontece com a palavra da minha boca. Eu a envio e ela produz frutos, e a minha palavra faz o que eu desejo e prospera em tudo o que eu a enviei para fazer. Queridos, a palavra dita por Deus prospera. Bom, quero voltar para o Jacó. Jacó também teve naquele dia uma manifestação de temor. Temor que, gente, não é medo, mas é um profundo respeito pelo Senhor. Gênesis 28, 17, vamos no 17 ao 19. Então Jacó temeu e disse: quão terrível é esse lugar, esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. Querido, Jacó foi impactado pela consciência de que Deus estava naquele lugar, e Jacó respondeu com temor. Até aqui, Jacó estava enganando, trapaceando. Jacó achava que poderia ter a bênção de Deus trapaceando. Enganou seu irmão, mentiu para o seu pai, em busca de uma bênção. Olha, me diz, queridos, aqui ele ouve a voz de Deus, aqui o temor invade a alma dele. A gente precisa fazer tudo com temor. Façam ao Senhor com sabedoria. Lembra do versículo Provérbios 9:10? O temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria e o conhecimento do santo. O santo conhece maiúsculo. Conhecer Deus resulta em discernimento. Queridos, existe um conhecimento que só é alcançado no temor do Senhor. Agora, o temor do Senhor me faz amar o Senhor e odiar algumas coisas. Pastor, a palavra de ódio é uma palavra que hoje é complicada, mas deixa eu ler para você. Provérbios 8:13. Quem teme ao Senhor odeia o mal. Portanto, Salomão escreveu: eu odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. Gente, o temor do Senhor tem que despertar em nós um profundo amor e temor por Deus e ódio pelo pecado. E antes de mais nada, odiar o meu pecado, antes de odiar o pecado do outro. Eu posso falar para você: ame temer a Deus. Experimente temer a Deus. Você está preocupado com os teus filhos, com a tua casa, com a sua vida? Beba desta palavra, Provérbios 14:26. Quem teme ao Senhor está seguro e será refúgio para os seus filhos. O temor ao Senhor é fonte de vida. O temor ao Senhor nos faz escapar das armadilhas da morte. Quem teme ao Senhor não anda em beira de abismos. Quem teme a Deus bebe da fonte da vida e é refúgio para os filhos. Quem teme ao Senhor não flerta com o pecado.
E Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses 5:22, ele diz: mantenham-se afastados, longe de toda forma de mal. Olha o que Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, 21. Timóteo, se você se mantiver puro, será um vaso para um fim honroso. Sua vida será limpa e você sempre estará pronto para que o Senhor da casa o empregue em toda a boa obra. Aí ele continua: portanto, fuja de tudo que estimule paixões e pecados, e no lugar disso busque justiça, fidelidade, amor, paz, na companhia daqueles que invocam ao Senhor de coração puro. Deixa eu falar um negócio que veio à minha mente aqui. Deus não coloca mão santa em negócio sujo. Não coloca. Você pode até conquistar através de um meio errado, mas a prosperidade vai além de dinheiro. A prosperidade aponta para a alma. Uma alma leve, alegre e feliz diante do Senhor. Busque. Então, Jacó entendeu em Betel que Deus atua dentro de um tipo de ambiente. Que Deus não ia atuar na vida de Jacó com as trapaças de Jacó. Que Deus não faz isso. E eu quero lhe dizer, quem gosta de promessa aqui, né? Lembram da caixinha de promessa? Quem já teve uma caixinha de promessa em casa? Levanta a mão. Quem já leu as promessas da caixinha de promessa? É bom, né? É bom. Mas eu pergunto para você, aquela caixinha de promessa era sobremesa, mas você consegue sobreviver só comendo sobremesa? De vez em quando você tem que comer um pé de porco, um mocotó. E você sabia que naquela caixinha de promessa só tem as promessas positivas? Que ela serve só para te fazer bem? Então eu vou ler aqui 2 versículos que trazem 4 promessas. Amém? Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prosperará. É uma promessa ou não? É uma promessa. Continua. Mas quem confessa e abandona os pecados receberá misericórdia. É uma promessa ou não? É uma promessa. Vou para o próximo, tá? Já falei 2. Quem teme fazer o mal é feliz. Não diz será, não diz estará. É feliz em tudo. Isso é uma promessa. Querem ver outra promessa? Mas quem não teme ao Senhor e endurece o seu coração, cai em desgraça. Isso também é uma promessa. Isso também é uma promessa. Quem está entendendo, diga amém. Então, Jacó entendeu que em Betel, Deus atua dentro de um ambiente, que é um ambiente de comprometimento. Eu quero terminar dizendo que Jacó, diante de tudo isso, faz um comprometimento com o processo. Versículo 20. Leia só a primeira frase comigo até a vírgula, 1, 2, 3. Voto é um compromisso diante do Senhor. Salomão, escrevendo em Eclesiastes capítulo de número 5, ele diz assim: quando você fizer um voto a Deus, não tarde em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que você votar, paga-o, porque é melhor que não votes do que votes e não cumpra. Querido, tem gente que acha que é melhor não votar então. Não, o que ele está dizendo, não vote se for para não cumprir. Mas o voto é uma ferramenta de fé. E Deus se agrada de quem assume um compromisso diante dele. Então Jacó fez um voto. Deus lembra dos votos que a gente faz? Já chego lá. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo. A primeira coisa que Jacó quer não é a bênção. No voto de Jacó, a primeira coisa que ele quer é Deus comigo. Se Deus for comigo. Porque não adianta, querido. Como ter a bênção sem ter o abençoador? Então a primeira coisa que ele diz: se Deus for comigo. Se Deus for comigo.
Vamos ler de novo. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço. Quanto tempo durou a viagem de Jacó? 20 anos. 20 anos durou a viagem de Jacó. E Deus não falou para ele que ia durar esse tempo. O que Deus prometeu para ele foi que eu estarei contigo em todo o processo. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, escute agora, e me der pão para comer e vestes para vestir, seguindo, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra, que era o travesseiro, que tenho posto por coluna na casa de Deus, Betel, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó fez um voto de comprometimento com Deus. Ele não ficou de braços cruzados com o processo. Eu quero lhe dizer que existe um Deus que fez um compromisso contigo, através de uma aliança de sangue, sangue derramado do seu próprio filho. Qual é o teu comprometimento com essa aliança? Ou você acha que aqui é só Deus que faz e você não precisa fazer nada dentro desse processo? E olha que interessante, a consciência dele que tudo vinha de Deus. Olha como é que ele termina isso daqui. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Dízimo do quê, gente? Travesseiro era uma pedra. Uma sacola na mão. Ah, vou deixar uma alça aqui, vou levar outra. O cara não tinha nada. Mas ele tinha uma promessa que ele havia acabado de receber. O Senhor disse para ele, prosperidade, família, terra. Ele não tinha nada disso, mas quando ele acordou, ele disse, Senhor, eu darei o dízimo daquilo que nem existe ainda, mas eu já me comprometo hoje. Isso é comprometimento. Aí alguém diz, não, ele deu porque tinha a lei de Moisés. Ô gente, Moisés vem em Êxodo. Não tinha Moisés, não tinha lei, não tinha nada. Ele deu de coração, ele fez um voto de participação. O voto aqui não é o voto de Moisés. O dízimo aqui não é o dízimo de Moisés. Da lei. Ah, pastor, porque agora é Novo Testamento e dízimo está na lei. Ok, então vamos antes da lei, Gênesis. E apresenta um Jacó, que estava dando espontaneamente. Posso dizer para vocês? Eu não dizimo por causa de Moisés. Eu dizimo por causa de Jacó. Meu coração não faço porque estou debaixo de uma lei, mas faço porque estou debaixo de gratidão. Porque não tinha nada e tudo que tenho foi Ele quem me deu. Jacó se compromete com o processo e como ele não tinha nenhuma testemunha humana do voto que ele estava fazendo, ele pegou a pedra do travesseiro e botou em cima de outra pedra e fez uma coluna e derramou azeite e disse, esse lugar é Betel. Esse lugar chama-se Casa de Deus. E essa pedra, essa coluna, vai ser testemunha do voto que eu fiz. Olha que coisa linda, o compromisso que ele faz com Deus. Deixa eu te perguntar, você se lembra dos seus compromissos? Você se lembra dos votos que você fez com Deus? Você se lembra dos votos que você fez com Deus quando você era adolescente? Criança? Jovem? Você se lembra? Se você deixou isso para lá, eu preciso dizer que Deus não. 20 anos se passaram. Jacó constituiu uma família. Diga amém. Jacó teve filhos. Diga amém. Jacó prosperou sobremaneira. Diga amém. 20 anos se passaram. Diga amém, mesmo que doa. E depois de 20 anos, Deus se apresenta para Jacó. Quanto tempo depois? Como que Deus se apresenta para Jacó? Gênesis 31, 13. Gênesis 31, 13. Guarda isso. Eu sou o Deus de... Onde tens ungido uma coluna. Onde fizeste um voto. Deus está dizendo, eu não me esqueço do voto que você faz. Eu não me esqueço da promessa que eu lancei. Escute agora. Levanta-te agora. Sai dessa terra e volta para onde? Para a terra da tua parentela. Vai lá que eu já estou preparando tudo para você se reconciliar com o teu irmão.
Meu Deus do céu, gente. Ele se levanta. Deus lembra do lugar. Deus lembra da coluna. Deus lembra do voto. Deus lembra do lugar. Deus lembra da testemunha. Deus lembra do voto. Deus lembra do lugar. Deus lembra da testemunha. Deus lembra do voto. Vamos lá? Deus lembra do lugar. Deus lembra da testemunha. E Deus lembra do... Pergunta para quem está perto, você ouviu isso ou não? É sério, diz aí, é sério. Lembre-se. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, gente. Preste bem atenção. Você se lembra da primeira vez que você sentiu a presença de Deus na sua vida? Você se lembra? Porque é nessa lembrança que Deus está te dizendo, eu sou o Deus de Betel. Eu sou o Deus que se manifestou de alguma forma para você naquele dia. Você lembra? Você lembra da primeira vez? Eu lembro que eu estava na sala da minha casa. E estava cantando, meu irmão tinha colocado um louvor, estava eu e ele sentado, e entrou meu pai e minha mãe. E a minha mãe disse, vamos fazer uma oração. E quando eu terminei, eu era um adolescente, quando eu terminei eu estava jogado no chão. E eu queria mais daquilo. E mais daquilo. E mais daquilo. E às vezes o Senhor me vem e diz assim, olha, você viveu muitas coisas, mas eu sou o Deus que se apresentou a ti dentro daquela sala. Eu sou o mesmo. Quando eu chorei, sem me preocupar com as vertentes teológicas, quando eu chorei sem me preocupar se eu sabia muito ou se eu sabia pouco, quando eu só chorei porque Ele me visitou. Pronto, a visita dele é suficiente. Você se lembra? Você se lembra quando você sentiu a presença de Deus a primeira vez? Aquele lugar, queridos, aquele momento é Betel. É casa de Deus. Não é maravilhoso? A gente trazer a memória. Em Isaías 51, 12, sabe como é que Deus se apresenta para o povo que tinha esquecido dele? Ele se apresenta e diz assim, eu sou aquele. É como se Deus dissesse, vocês esqueceram quem eu sou. Ele diz, eu sou aquele. Mas olha como ele se apresenta, eu sou aquele que te consola. Quem é você para ficar com medo do homem mortal? Ou dos filhos dos homens que se tornarão em feno? Escute agora o que Deus fala. E te esqueces do Senhor que te criou. Olha isso, gente. Que estendeu o céu. Eu sou aquele que fundou a terra. Porque todos os dias você tem medo do furor daquele que te angustia quando ele se levanta para te destruir. Olha o que eu faço, diz o Senhor. Onde está o furor do que te atribulava? Ele vai mais longe, ele diz, eu, o Senhor, te digo, o exilado, o cativo, o caso de Jacó, não morrerá na caverna e o seu pão não lhe faltará. Escute agora. Porque eu sou o Senhor, teu Deus. Eu sou o Senhor, quem? Teu Deus. Eu sou Deus de quem? Queridos, de quem é Deus? Meu. Que Ele está dizendo, eu sou teu. E tu és meu. Olha, eu sou o Senhor teu Deus. Escuta o que Ele fala. Eu sou aquele que agita o mar. Faço as ondas rugir. Porque o Senhor dos exércitos é o meu nome. Levante a sua mão agora para receber isso aqui. E eu ponho a minha palavra sobre a sua vida. E te cubro com a minha mão, diz o Senhor. Diz o Senhor.
Lá vem Jacó. E eu já chorei tanto essa semana com isso aqui, gente. 20 anos depois, alguém corre e diz assim: Esaú está vindo aí na tua direção com 400 homens armados. Jacó faz assim, ó, beija os filhos, beija a família, e diz assim, ó, metade vai para esse lado, porque se matar, mata só a metade. A outra metade vai para aquele lado, pelo menos uma metade da família sobrevive. Mas Deus estava com ele. Quando ele chega diante de Esaú, Jacó se lança no chão, e o irmão dele vem de lá, e eu acredito que ele pensa: a espada vai descer, a cabeça vai rolar, mas eu fiz o que eu tinha que fazer. E a Bíblia vai dizer assim, Gênesis 33, 4. Esaú correu ao encontro de Jacó e puxou a espada. Não. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou. E ambos choraram em alta voz. Não, deixa eu te explicar. Não, você não me explica nada. Me dá um abraço e um beijo. O que foi um sonho distante, um sonho de 20 anos antes, se torna uma realidade. Porque existe a terra onde eu estou, existe o céu onde Deus está, mas existe uma escada. E essa escada tem os braços abertos, cravos nas mãos, e por ela os anjos descem e os anjos sobem. Sobem com os meus pedidos de oração, descem com a resposta de Deus, porque Jesus já conectou terra e céu. Jesus já conectou. Jesus já conectou. Jacó se compromete com um processo, uma palavra, uma promessa. E aí tem as pessoas que chegam em mim e dizem: não sei se eu quero me comprometer com isso e tal. Gente, eu quero Jacó, eu quero a vida de Jacó. Eu quero viver o que esse homem viveu. Uma revelação da presença de Deus, uma confirmação da promessa, uma manifestação de temor e um comprometimento com o processo. Quero que você fique em pé, por favor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Há uma promessa de Deus sobre a sua casa e sobre a sua vida. Quem entendeu isso, diga amém. E esse momento, queridos, a gente manda baixar as luzes, não é só para que você enxergue melhor o data show, mas é para que você tenha um momento com Deus, só você e Ele. Talvez você tenha sentido a presença de Deus real na sua vida alguns dias atrás, ou talvez foi há muitos anos atrás. Mas o Senhor, Ele está aqui nessa manhã e diz: eu sou o Deus de Betel. Eu lembro da coluna, eu lembro do voto, eu lembro da promessa. Deus lembra, gente. Eu sei que você falou uma porção de coisas para Deus já ao longo da sua vida e esqueceu. Mas sabe por que você está lembrando aqui agora? Porque é Deus que te faz lembrar. Deus diz: eu lembro do voto, mas eu também lembro da minha promessa sobre a sua vida.